Imagine-se diante do romper da aurora, quando os primeiros raios de sol tocam suavemente o horizonte, anunciando o início de algo novo. Esse instante, cheio de expectativa e esperança, nos lembra do chamado de Deus para cada um de nós. Uma jornada ao desconhecido, guiados por sua mão poderosa e sustentados pela fé. Não é apenas mais um dia que começa, mas um convite divino para crer que Ele está sempre preparando algo maior. Muitas vezes, confundimos novos começos com simples mudanças externas, mas a palavra nos mostra que quando Deus age, Ele escreve uma história completamente nova. Não é uma mera virada de página, mas uma orquestração divina, um plano perfeito se desenhando diante de nós. Cada passo que damos em fé é, na verdade, um passo mais perto do grande propósito que o Senhor sonhou para a nossa vida. A carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, nos lembra: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Essa verdade não é apenas uma frase bonita em um livro sagrado. É o pulsar da vida espiritual de todo aquele que crê. É a chama que nos motiva a avançar, mesmo quando o caminho ainda não está claro. Por isso, hoje eu te convido a abrir o coração e acreditar que Deus pode transformar sua vida a partir desta oração. Se você crê, permaneça comigo até o fim, porque grandes bênçãos serão liberadas sobre você. Se essa mensagem já falou com você, escreva nos comentários: "Eu creio", e declare publicamente sua fé. Pensemos por um momento na história de Josué e do povo de Israel. Eles estavam prestes a atravessar o rio Jordão, a fronteira que os separava da terra prometida. Não foi pela força das suas mãos, nem pela sabedoria humana que conseguiram atravessar, mas pela confiança absoluta na promessa de Deus. Josué, capítulo 3, versículo 5 declara: "Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós." Esse versículo não é apenas um registro histórico, mas um convite para nós hoje. Assim como o povo de Israel precisou se preparar para entrar em algo novo, também somos chamados a preparar o coração para aquilo que o Senhor deseja realizar. Cada mudança, cada transição em nossa vida pode ser uma porta aberta para experimentarmos o agir de Deus de forma sobrenatural. Entrar em uma nova fase exige coragem. Significa deixar para trás o que já é conhecido e dar um passo de fé em direção ao que ainda não vemos. Mas quando nos lembramos que não caminhamos sozinhos, encontramos paz no meio da incerteza. Deus nunca envia seus filhos sem antes ir adiante deles, preparando o caminho e sustentando cada decisão. Assim, cada desafio pode se tornar um testemunho. Cada barreira pode ser a oportunidade de vermos o braço do Senhor operando em nosso favor. Se o povo de Israel atravessou o impossível, nós também podemos vencer as águas que parecem intransponíveis diante de nós, porque o mesmo Deus que os guiou continua sendo fiel até hoje. Outro exemplo poderoso é a vida de Abraão. Ele ouviu a voz de Deus, chamando-o para sair da sua terra e ir para um lugar que ainda não conhecia. Em Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 4, vemos esse chamado extraordinário. Abraão não tinha mapas, não tinha garantias humanas, mas tinha a promessa de que o Senhor o guiaria a uma terra que lhe seria dada por herança. Esse gesto foi um ato de confiança total. Ele deixou para trás a segurança do conhecido e abraçou o desconhecido com fé. E o que sustentou Abraão não foi a clareza do caminho, mas a certeza de que Deus estava ao seu lado em cada passo. Essa mesma fé é a que somos chamados a viver hoje. Não é fácil sair da zona de conforto. Muitas vezes, o medo tenta nos paralisar, mostrando os riscos, as dificuldades e as incertezas. Mas é justamente nessas horas que precisamos lembrar que a promessa de Deus é maior que qualquer insegurança. Ele mesmo nos assegura, como em Jeremias capítulo 29, versículo 11,
Eu é que sei os planos que tenho para vocês, planos de prosperidade e não de mal, para lhes dar um futuro cheio de esperança. Essa não é apenas uma palavra de consolo, é um alicerce para a nossa fé. É a garantia de que o Senhor nunca nos guia para o vazio, mas sempre para um propósito maior. Muitas vezes, o novo de Deus pode parecer assustador. É como quando Pedro viu Jesus andando sobre as águas e decidiu sair do barco. O Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 29 a 31, nos mostra esse momento incrível. Pedro caminhou sobre as águas enquanto mantinha os olhos fixos em Cristo. Mas quando se deixou levar pelo medo do vento e das ondas, começou a afundar. Essa passagem nos ensina algo profundo. O segredo da vitória não está nas circunstâncias, mas em onde fixamos o olhar. Se olharmos para os problemas, eles parecem gigantes. Mas, se olharmos para Jesus, veremos que é Ele quem nos sustenta em meio às tempestades. A fé não é ausência de dificuldades, mas confiança no poder de Deus, mesmo quando tudo parece impossível. O Senhor nos convida a não permanecermos presos ao passado, às mágoas ou às derrotas. Como nos lembra Isaías, capítulo 43, versículos 18 a 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, agora está saindo a luz, porventura não a percebeis? Eu abrirei um caminho no deserto e rios no ermo. Essa promessa nos mostra que Deus tem o poder de transformar o impossível em possível. Onde só vemos deserto, Ele abre rios de abundância. Onde enxergamos barreiras, Ele cria novos caminhos. Se essa palavra falou ao seu coração, escreva nos comentários: Glória a Deus! E declare que você confia no novo que Ele está preparando. Quando permitimos que Deus nos conduza, descobrimos que cada novo começo é também uma oportunidade de renovação interior. O Senhor não apenas transforma as circunstâncias externas, Ele também molda o nosso coração. Muitas vezes, Ele nos leva a situações que exigem fé justamente para nos ensinar a depender mais dEle do que de nossas próprias forças. O apóstolo Paulo nos lembra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28. Isso significa que até mesmo as lutas e provações são ferramentas divinas que nos aproximam do cumprimento do plano perfeito do Senhor. Não é raro sentirmos que o futuro é incerto. Porém, mesmo na dúvida, podemos encontrar consolo em saber que Deus já está no amanhã. Ele não se limita ao tempo ou às nossas limitações humanas. O que hoje parece confuso, amanhã pode ser revelado como parte essencial da obra que Ele está construindo em nossa vida. Por isso, devemos cultivar uma fé firme, que não se abala diante das tempestades. Uma fé que se mantém mesmo quando a resposta demora, porque sabe que o silêncio de Deus nunca é ausência, mas parte de seu processo de condução. Ao nos lançarmos no novo que Deus nos apresenta, é essencial aprendermos a confiar em sua direção em cada detalhe da nossa vida. A fé nos dá coragem para deixar para trás o que nos prende, velhos hábitos, mágoas e medos que nos impedem de avançar. Como Isaías capítulo 43 nos lembra, o Senhor faz coisas novas, abre caminhos no deserto e rios no ermo. Ele transforma o que parecia estéril em abundância e o que parecia impossível em vitória. Cada passo que damos com confiança em Deus fortalece nosso espírito e nos aproxima daquilo que Ele preparou de forma extraordinária para nós. Ao reconhecermos que Ele é o arquiteto da nossa história, podemos nos entregar plenamente à sua vontade, sabendo que cada experiência tem propósito e cada desafio tem um ensinamento. A oração se torna, então, um instrumento poderoso para alinhar nosso coração com a direção divina.
Ao declararmos nossa fé, afastamos a dúvida e abrimos espaço para que Deus opere milagres em nossa vida. É um momento de intimidade com Ele, onde renovamos nossa esperança, nossa coragem e nossa determinação para avançar sem medo. Ao mantermos os olhos fixos em Jesus, encontramos segurança mesmo nas tempestades. Ele nos sustenta, nos guia e nos fortalece para que possamos caminhar com ousadia em direção ao futuro que Ele já preparou. Ao abraçarmos o novo, somos chamados a liberar o passado. Muitas vezes, nos apegamos a lembranças, feridas ou hábitos antigos que nos impedem de avançar. Mas Deus nos chama para uma vida de liberdade, onde cada dia é uma oportunidade de recomeço. Como Isaías, capítulo 43, versículos 18 a 19, nos lembra: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova. Agora está saindo à luz. Porventura não a percebeis? Eu abrirei um caminho no deserto e rios no ermo. Quando nos desapegamos do velho, abrimos espaço para que Deus nos conduza a caminhos de abundância e renovação. Cada obstáculo que antes parecia intransponível se torna um testemunho de sua fidelidade. Cada dúvida ou medo, quando entregues a Ele, se transforma em força e coragem para avançar. Além disso, ao nos unirmos em oração e fé, encontramos apoio e edificação mútua. A comunhão com outros irmãos fortalece nossa confiança e nos lembra que não caminhamos sozinhos. O Senhor nos guia com sabedoria, direciona nossos passos e nos concede a paz que excede todo entendimento, mesmo em meio às dificuldades. Que possamos permanecer firmes, confiando que cada mudança e cada novo começo são parte do plano perfeito de Deus. Ao avançarmos, que nossa fé seja renovada e nosso coração preparado para receber todas as bênçãos que Ele reservou para nós. Agora, ao nos aproximarmos do final desta oração, vamos declarar nossa confiança no Deus que transforma o impossível em possível. Cada passo dado em fé é uma oportunidade de experimentar o cuidado e a direção divina. O Senhor é fiel para cumprir suas promessas e nunca nos abandona, mesmo quando o caminho parece incerto ou desafiador. Em nossa jornada, devemos permanecer atentos às oportunidades que Deus nos coloca diante, confiando que Ele é o arquiteto de cada novo começo. Cada dificuldade, cada tempestade e cada momento de espera são ferramentas que Ele utiliza para fortalecer nossa fé e moldar nosso caráter. Mantendo os olhos fixos em Jesus, encontramos coragem, esperança e segurança para avançar sem medo. Neste momento de entrega, unimos nossos corações em oração, pedindo que Deus nos guie, nos proteja e nos conceda um espírito de confiança e perseverança. Que possamos receber com gratidão todas as bênçãos que Ele já preparou para nós, sabendo que o futuro em Suas mãos é seguro, cheio de esperança e propósito. Se essa oração tocou seu coração, deixe nos comentários amém e declare que você crê nas promessas de Deus. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam contigo. Amém.